Bom, a metodologia utilizada para fazer o dimensionamento na atenção básica é muito simples. É quase que básico, eu diria. A primeira coisa que a gente começa fazendo para identificar e fazer o dimensionamento é definir parâmetros e critérios que o município tem possibilidade de utilizar. Existem parâmetros e indicadores que são possíveis em alguns municípios e em outros não. Em Campinas, que é a experiência que nós estamos apontando e mostrando aqui, nós identificamos esses parâmetros e indicadores que seriam possíveis utilizar naquele primeiro momento e fomos ao longo dos anos aprimorando também, porque inclusive os parâmetros e indicadores, eles vão também mudando ao longo do tempo, ou a população, ou a vulnerabilidade, então isso deve ser considerado e revisto sempre que necessário. Eu vou falar agora um pouco de quais foram, então, os parâmetros e indicadores que nós usamos aqui em Campinas. O primeiro, e é o primordial que nós utilizamos em todas as categorias, é a população. População é descrita por unidade básica de saúde, por sexo, por faixa etária. Porque isso é importante a gente conhecer e reconhecer e responder aquela questão que eu trouxe, norteadora do dimensionamento. Quem é essa população? Então, saber, fazer a descrição, saber qual é a população e como ela convive, e como ela amadurece, como ela envelhece, quanto que nasce no território, é muito importante. Então, em todas as categorias, nós usamos, o primeiro critério é a população. E o segundo indicador que a gente usa aqui no município, e que você também no município onde tiver poderá usar, é a vulnerabilidade. Nós aqui estamos trabalhando com a vulnerabilidade social. O que significa isso? É a questão da renda da população que ocupa aquele território, da escolaridade e da moradia. Você também poderá trabalhar com os indicadores epidemiológicos, embora aqui a gente tenha trabalhado neste momento, até agora, somente com o indicador social. Inclusive o Ministério da Saúde também já recomenda, através da portaria da reorganização da atenção básica, a utilização da vulnerabilidade social. Então você também, dentro do seu município, terá condição de usar esse indicador tranquilamente e ele é muito importante para que a gente faça de verdade, então, a avaliação dessas vulnerabilidades dos usuários que vão ter necessidades de saúde diferentes em determinados lugares, e que são distintos e que têm necessidades distintas também, O terceiro parâmetro que a gente usa e que também é muito importante é o horário de funcionamento das unidades. Por que é importante usar esse horário? Porque se eu abro uma unidade 10 horas por dia, eu tenho que ter um número de recursos humanos necessários para atender aquela população adequadamente durante 10 horas. Se eu abrir 12 horas, isso também aumenta a minha necessidade de recursos humanos. Se eu abro aos sábados, se eu abro à noite, então o gestor tem que estar atento para isso, porque ele é importante para dimensionar o recurso que deve estar disponível àquela população durante todo o horário de abertura de funcionamento, para a população poder utilizar o serviço com a qualidade e ter essa assistência prestada de forma cada vez mais qualificada dentro da atenção básica no SUS. O quarto parâmetro que nós vamos utilizar é o potencial de produtividade. Alguns municípios poderão perguntar, mas por que vocês aí não usaram a produção? Por que vocês já não trabalharam com a produtividade? Porque, infelizmente, nós temos uma ainda deficiência grande entre a necessidade de registro e entre os trabalhadores que muitas vezes deixam de registrar seus atendimentos, e essa informação, como no nosso município nós não temos atenção básica ainda informatizada, esse processo que é passado, todos esses dados que são analisados e utilizados na unidade, ele se perde durante esse fluxo de organização da informática dentro do município. Então, para a gente não correr o risco de dizer que as pessoas não estão trabalhando e que a produção é baixa e que, portanto, eu precisaria ter menos trabalhadores, a gente faz ao contrário. A gente trabalha com o que seria possível a pessoa produzir. Então, para isso, a gente denomina de potencial de produtividade. Aí é importante ressaltar que nós não trabalhamos com 100% da jornada dos trabalhadores, porque não seria possível a pessoa fazer somente atendimento individual durante todo o seu tempo de trabalho. Então a gente organiza, e aí é necessário vocês organizarem o processo de trabalho de forma que ele tenha um tempo para assistência individual, para as atividades programadas e programáticas dentro do município, para as atividades em grupos, para as atividades de visita ao território. Agora, a porcentagem, qual que é o melhor, qual que não é, cada gestor deve olhar e ver o que precisa, que o médico tem que ficar dentro do consultório atendendo a demanda. Outro parâmetro importante que a gente deve estar usando para fazer o dimensionamento é a capacidade física instalada.
Se nós temos uma capacidade física que não suporta o número de recursos humanos, isso tem que ser avaliado. E não no sentido de desqualificar e deixar de atender a população, mas o gestor tem que olhar para isso de forma que talvez seja necessário ampliar aquela unidade que já existe ou construir uma nova unidade de forma que a população seja atendida. Mas é imprescindível olhar, porque se eu colocar um recurso humano a mais, eu não terei sala, não terei como ele trabalhar. Um exemplo só para vocês entenderem como isso é muito claro na área de odontologia. Se eu não tenho equipe para o dentista sentar e atender a população, não adianta eu colocar 120, 300 horas de dentistas se eu não tenho equipe para que ele possa atender a população. Então, desta forma, a capacidade física deverá ser olhada continuadamente também, atendendo à necessidade do usuário sempre. E a capacidade física e financeira que a gente sabe que o município também tem. E por último, a gente deve olhar, e aqui em Campinas a gente olhou, para a densidade demográfica. Esse indicador e esse parâmetro é muito importante, em que sentido? Principalmente nos municípios onde a gente tem área rural. Aqui em Campinas nós temos essa realidade de unidades nossas que estão em áreas rurais. Mas se o seu município não tem área rural, você pode olhar a densidade demográfica de outra forma. Às vezes tem outras necessidades que você também poderá usar a densidade demográfica de forma a atender da melhor forma a população usuária da atenção básica. Então, aqui em Campinas, nós usamos esses parâmetros e indicadores, mas já temos experiências e conhecimento de outros municípios que têm usado outros indicadores e parâmetros que são os possíveis. Então, vocês também poderão usar outros. Carteira de serviços, as situações epidemiológicas de prostituição, regiões portuárias. Então, vocês vão ter que ser capazes de avaliar o que é possível vocês fazerem, ter os indicadores de forma a avaliar essas vulnerabilidades e atender de forma qualificada a sua população. Outro parâmetro, indicador que não é considerado assim, dentro da metodologia exatamente como indicador, mas que deve ser considerado como muito importante e os municípios devem olhar para isso, e aqui em Campinas a gente usou e tem sido bastante resolutivo, é a questão da reserva técnica. Existe reserva de mercado, folguista, existem várias denominações para isso. Aqui nós aproveitamos e nós denominamos como reserva técnica. O que significa isso? Nós deixarmos umas horas de trabalhador para que seja cumprido toda aquela jornada e toda aquela assistência que nós planejamos aos usuários. Porque ao longo dos anos e de um ano de janeiro a dezembro, as pessoas se afastam para as férias, licenças prêmios, abonos, afastamentos de licenças gestantes, e isso tudo deve ser considerado, porque senão você vai causar uma desassistência desses períodos ao longo do ano para a população. Agora, quanto? Nós aqui utilizamos 20%, mas existem estudos que falam de 15% até 25%. Então, nós devemos avaliar para dentro do município qual é, de fato, as suas licenças, os benefícios que os servidores têm e que serão necessários ser avaliados para que vocês cheguem a um denominador que atenda essas necessidades, já que no serviço público nós não temos condição de fazermos contratações temporárias para essas substituições. Então, vocês vão ter que olhar para isso e ver o que de fato vai ser possível vocês utilizarem no município, mas não podemos deixar de utilizar essa reserva técnica de jeito nenhum. O valor, vocês fiquem à vontade para definir, de forma que atenda à necessidade da gestão do trabalho dentro do